Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Como aqui é um canal espiritualista, né? Como sempre eu falo aqui da parte espiritual nas nossas vidas, eu em algum momento ia ter que começar a falar de espíritos, né? Porque nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Então, em algum momento, eu ia ter que começar a falar sobre espíritos. E hoje o tema que eu vou falar é sobre a galera espiritual que acompanha a gente em todos os momentos. Como eu já disse aqui pra vocês, nós somos espíritos vivendo uma experiência humana, né? Então, se nós somos espíritos, nós temos uma alma, quer dizer que a nossa morada não é exatamente o nosso corpo físico, né? Então, nós não somos presos a esse corpo físico, né? Nós sofremos influência da matéria, a gente sofre influência, sim, do nosso corpo físico, do nosso temperamento, das situações que ocorrem ao longo da nossa vida, das outras pessoas, de alguns outros certos tipos de influência. A gente sofre, sim, influência. Só que de uma questão mais essencial, mais substancial, a gente não é preso no corpo, né? A gente não nasceu a partir do momento, pelo menos é o que eu acredito hoje em dia, e você pode acreditar de outra forma. Eu acredito que a nossa alma não nasceu no momento que a gente nasceu, né? Então eu acredito que a alma que habita o nosso corpo, né, o espírito que habita o corpo físico, ele nasceu muito antes do nascimento do corpo físico, né? E se você acha que o nascimento da alma veio antes do nascimento do corpo físico, então significa que após o corpo físico perecer, após o corpo físico bater ali o prazo de validade, então o espírito também, a alma continua, a alma perdura. E se existe alma além do corpo, né? Se existe algo na gente que não foi criado a partir do corpo, se existe algo na gente que é transcendente do corpo, então significa que todas as pessoas que de uma certa forma desencarnaram, que de uma certa forma morreram, elas foram para algum lugar. Então seria um pouco estranho a gente acreditar que a gente tem uma essência, que a gente tem um espírito, que a gente tem uma alma, e acreditar que depois que a gente morre, essa alma se extingue, essa alma se evapora. A gente tem muita crendice popular, né, de fantasma, de demônio, né, de coisas assim mais macabras. Quando a gente fala de espíritos mais trevosos, a gente acredita, né? A gente acredita em fantasma, a gente acredita em possessão, a gente acredita em demonização, mas quando se trata de espíritos mais elevados, a gente não acredita, né? A gente pensa que isso não existe. É um olhar meio torto da gente de acreditar que só o mal é real. É muito incentivado na sociedade. Assim como na questão física, na questão da nossa vida pessoal, a gente está o tempo todo vendo o negativo, quando a gente fala também da parte espiritual, a gente acha que só o que é real é os demônios, é os espíritos caóticos, os espíritos atrapalhados, né, os fantasmas, enfim, para quem acredite. Mas a gente acaba acreditando que só o mal existe. Mas é fato de que não só a gente existe. Se você, por exemplo, acredita na ideia cristã, né, se você é evangélico, você acredita que de alguma forma não existe só a gente como ser no mundo. Existe Deus, existe Jesus, mas existe também os anjos, mas existe também os demônios. Então a gente, mesmo que você seja evangélico cristão, por exemplo, não tem como descartar essa ideia de que a gente não é um ser único no mundo, que existe outros seres além da gente. Você é católico, por exemplo, você tem ali a existência dos santos, então você acredita que após aquele ser morrer, aquele corpo morrer, aquela pessoa morrer,
ela pode se tornar um santo e ela pode, de uma certa forma, interferir no mundo físico. A gente tem outras religiões que também abordam isso de alguma maneira. Porém, o que eu quis trazer para vocês hoje, né, de reflexão, de ensinamento, é a gente começar a entender que a gente está, de uma certa forma, acompanhado quase que o tempo inteiro. Como a gente está sempre vibrando numa energia, a gente emana essa energia, né? A gente fala aqui da questão da lei da atração, da questão da frequência. E assim como a gente vibra energeticamente, a gente atrai pessoas, a gente traz situações físicas que correspondem com a nossa energia, a gente também atrai espíritos afins com a nossa energia. Então, a gente está, de uma certa forma, o tempo todo acompanhado. E como você consegue, por exemplo, diferenciar se aquele espírito, né? Se a galera que está te acompanhando espiritualmente, ela é do bem, ela gosta de você, ela quer cuidar de você, ela tem carinho, tem respeito por você, ela quer ver o seu bem, ou se essa galera ela quer ver o seu mal, se ela tá ali de uma certa forma te obsediando, tá ali de uma certa forma te vampirizando, te insuflando pensamentos para você fazer o mal, cometer o mal, coisas que vão acabar prejudicando a si mesmo e os outros, a sua vida em geral. Como que a gente descobre, né? Qual que é, como identificar? O fato, gente, é que tudo é por afinidade, tudo é por sintonia. Então, pra gente saber que tipo de galera espiritual tá acompanhando a gente em determinado momento, a gente tem que ter um pouco de auto-observação. A gente tem que entender qual é a vibração que a gente está emanando. A gente tem que entender quais são as qualidades de pensamentos que a gente tem, quais são os sentimentos que a gente tem. Se a gente está sentindo medo, raiva, angústia, se a gente tá ali no que a gente diria em sentimentos mais densos, né? Mais pesados, que fazem a gente se sentir mal, que nos desconectam da nossa essência, então a gente vai acabar atraindo por afinidade espíritos que também vibram nessa frequência. Então entendam que não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa assim muito arquitetada, é afinidade, é prática, não é muito aquele negócio de mal e bem, é frequência, é vibração. Então não é exatamente aquela visão mistificada de que você vibra mal, você vai atrair espíritos maus. Você vibra bem, você vai atrair espíritos do bem. Na verdade, é tudo por afinidade. Se você vibra numa determinada frequência, num determinado sentimento, você vai atrair uma galera espiritual que vai te acompanhar, que vai assemelhar energeticamente com aquele sentimento, com aquela frequência que você está vibrando. Então, se você está sentindo, por exemplo, muita tristeza, muita angústia, se você está sentindo de alguma forma medo, raiva, sentimentos que te fazem se sentir mal, que causam problemas no seu corpo, que liberam hormônios que causam mal-estar no seu corpo, então você começa a vibrar segundo esses sentimentos, por exemplo, de tristeza, e aí você vai vibrando numa frequência que aí espíritos que vibram também, por exemplo, na mesma carga frequencial da tristeza, do sofrimento, eles vão ter acesso a você, eles vão ter abertura, né? Eles vão te enxergar, eles vão poder chegar mais perto de você, porque de uma certa forma é como uma frequência de rádio. Você muda ali o númerozinho da frequência, você muda a frequência e você se conecta com aquela onda. Então, da mesma forma, é como se você estivesse virando ali uma chavinha dentro de você, como se você estivesse mudando ali o númerozinho da sua frequência, e aí você conecta com uma certa galera espiritual, você se conecta com certos tipos de espíritos, né? Mas se você, por exemplo, tá vibrando alegria, tá vibrando paz interior, tá vibrando mansidez, tá vibrando aquele sentimento de bondade, de caridade, de fraternidade, você vai
sintonizar todo o seu corpo naquela faixa vibracional. E aí, assim como se você estivesse num rádiozinho, você se conecta, você cria uma abertura para que esses espíritos, para que essa galera espiritual te acompanhe, tenha acesso a você. Então é sempre proporcional, é sempre afinidade. Por isso que quando a gente fala de ataques, exatamente, quando a gente fala de vítima, do ponto de vista espiritual, não existem vítimas. Porque, por exemplo, para você poder ter contato com um espírito mais denso, um espírito que quer fazer mal para você, você tem que ter, de alguma certa forma, sintonizado a mesma energia com ele. Não tem como você estar ali vibrando amor, tá vibrando fraternidade, tá vibrando sentimentos mais elevados e você atrair ali um espírito atrapalhado que vai cravar em você, que vai sugar você, que vai te obsediar. Ele só fica caso você tenha uma frequência que ele consegue ficar, que ele consegue se manter. A melhor forma de proteção espiritual, a forma primária, é você se munir de sentimentos mais elevados. Você se munir, você criar essa inteligência emocional dentro de você através do autoconhecimento, através da meditação, através da reforma íntima, e você ir melhorando a forma com a qual você sente, as energias com as quais você se conecta. Porque se você consegue vibrar em faixas mais elevadas, como amor, paz, aceitação, você vai indo para uma frequência oitavas acima. E aqueles espíritos mais atrapalhados, eles não conseguem te enxergar. Eles não enxergar, entre aspas, né? Eles não conseguem entrar em contato com você. Você não fica aberto para eles. O que é diferente, por exemplo, quando a gente fala dos nossos mentores, né? Porque eles estão numa faixa mais alta. Mas a pessoa que está em cima, ela consegue descer, né? A pessoa que está em cima, ela consegue descer e ela consegue subir de novo, né? Porque ela já está no alto. Então, para ela é mais fácil ela descer. É claro que a gente tem que ali cultivar sentimentos mais elevados para a gente conseguir se aproximar dos nossos mentores. Porém, a pessoa que está em cima, ela consegue descer. Quem não consegue mudar a posição é quem está embaixo, né? Você que está ali numa vibração mais baixa, você não consegue alcançar em cima, a menos que você já tenha alcançado em algum momento. Então, por isso que a melhor forma de você se munir, se proteger espiritualmente, é através de sentimentos elevados, é através de você criando uma inteligência emocional dentro de você. É você tendo autoconhecimento e você cultivando sentimentos mais elevados. Porque assim, você vai melhorando a sua energia, você vai melhorando a sua frequência. E aí, de uma certa forma, esses seres que são mais densos, né, que são mais ligados à matéria, eles não conseguem te alcançar, porque aquele que está em cima consegue descer, mas o que está embaixo não consegue subir. Então, a melhor forma de você se munir, se proteger, é você melhorando a sua energia. E os nossos mentores, né, os nossos amigos espirituais, os benfeitores, as pessoas que gostam da gente, as pessoas que têm carinho, os seres que têm carinho pela gente, eles vibram em faixas mais elevadas. Para a gente conseguir perceber eles, ter um contato mais próximo, ouvir o que eles querem dizer para a gente, conseguir perceber, né, as palavras, os conselhos dos nossos mentores, é necessário que a gente cultive frequências mais elevadas. Porque se a gente tá ali num sentimento de tristeza, num sentimento de sofrimento, num sentimento de revolta, se a gente está se sentindo injustiçado, se a gente está frustrado, a gente está numa frequência que é muito longe da frequência deles. Então fica um pouco mais difícil eles se aproximarem da gente e até mesmo a gente conseguir escutar eles, se a gente conseguir perceber os conselhos, perceber os avisos, porque a gente fica muito distante. Essa distância é a gente que cria, né? Eles estão ali
esperando, né? Então eles estão sempre prontos, eles estão sempre esperando. Mas em alguns momentos, na maioria das vezes, somos nós que criamos essa separação. Porque a gente tem aqui quando a gente está com o corpo físico encarnado, é muito difícil a gente manter um nível emocional estável, harmônico, né? A gente tá bem, de repente a gente tá mal, aí a gente tá com raiva, daqui a pouco a gente já tá bem de novo, aí a gente fica indignado com uma coisa, a gente se revolta. Então, ora a gente tá bem, ora a gente tá mal, ora a gente tá se aproximando dos nossos mentores e em outros momentos a gente tá lá longe deles, a gente nem consegue escutar a voz deles. Por quê? Porque falta inteligência emocional. Falta, de certa forma, autoconhecimento para a gente conseguir gerir sentimentos saudáveis. Porque sentimentos saudáveis, gente, tudo aquilo que é saudável pra gente, quando a gente fala de uma comida saudável, quando a gente fala de relações saudáveis, quando a gente fala de sentimentos saudáveis, a gente está falando de uma coisa que faz bem pra gente de curto a longo prazo. Então, se eu como uma comida que é saudável, essa comida vai me fazer bem tanto a curto quanto a longo prazo. Se eu tenho relações saudáveis, são relações que me fazem bem no curto e longo prazo. Elas não me trazem prejuízos. Se eu falo de sentimentos saudáveis, eu estou falando de sentimentos que me trazem benefícios em curto, que me fazem me sentir bem de curto a longo prazo. Quando a gente está com raiva, quando a gente está triste, a gente não se sente bem. Por a gente não ter esse sentimento de bem-estar, por a gente ficar nessa divisão, nesse turbilhão, o próprio mal-estar que a gente tem quando a gente está em sentimentos mais densos, já revela ali que eles não são sentimentos muito saudáveis. Quando a pessoa ela fica muito estressada, ela é muito exposta ao estresse, ou ela não tem uma inteligência emocional muito boa, ela acaba adquirindo, criando no próprio corpo doenças psicossomáticas, doenças autoimunes, ela cria no próprio organismo. Por quê? Os sentimentos não saudáveis, eles vão fazer com que o nosso corpo não fique saudável. E o nosso corpo não estando saudável, não agindo de forma saudável, ele vai criar doenças. Porque doença é aquilo que acontece, né, quando o corpo está em desarmonia. A doença ela só pode acontecer se o corpo estiver, de uma certa forma, em desarmonia. Se o corpo ele não estiver agindo de forma saudável. Sentimentos saudáveis, quando a gente cultiva sentimentos saudáveis, são aqueles sentimentos com os quais a gente sente bem-estar, a gente se sente bem, a gente se sente conectado com a nossa essência, a gente se sente conectado com os nossos mentores, a gente não se sente mal, a gente não sente que a gente está errado, a gente não sente que a gente está separado, que a gente está solitário, que a gente está sozinho. Ao contrário, são sentimentos que despertam na gente sensações de bem-estar, que liberam na gente hormônios de bem-estar, que fazem com que a gente se sinta bem, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Então, dependendo da saúde do seu emocional, você vibra numa frequência com a qual vai fazer com que seus mentores ou que outros espíritos se conectem com você. Então, percebam que não existe isso de vitimismo, de vir um espírito maligno e entrar no seu campo e invadir o seu campo. Isso só ocorre caso você crie abertura para esse ser, esse espírito entrar na sua vida. Mas se você mantém sentimentos saudáveis, se você se mantém em energias saudáveis, se você cultiva boas ações, se você cultiva a fraternidade, cultiva a caridade, se você se conecta com as leis divinas, com a lei do amor, você não cria abertura para que esses espíritos possam, de uma certa forma, te afetar. Então, a maior ilusão que a gente tem é a ilusão da invasão.
Então vem o outro lá, interfere no nosso campo, como se o mal fosse mais forte que o bem, né? Como se as sombras tivessem mais força que a luz, como se nós fôssemos vítimas, indefesos, que não tivéssemos poder, como se Deus, o Criador, a fonte criadora, fosse injusta e de uma certa forma tivesse dado mais poder a esses espíritos. Os únicos poderes que esses espíritos mais atrapalhados têm é o poder que a gente dá para eles. Então, o único jeito deles conseguirem se acoplar na gente, deles conseguirem nos obsediar, nos vampirizar, estar do nosso lado, incentivar a gente a fazer o mal, é se a gente tiver sintonia com eles. Nós não somos santos sofrendo tentações. Nós temos semelhança com esses espíritos. A gente tem que lembrar que a gente está no mundo de provas e expiações. Então, de uma certa forma, a gente tem afinidade energética com esse mundo. A gente não é santo. A gente tem muito ainda o que melhorar. A gente tem muito ainda no que progredir. Então, a gente não é vítima. Se algum espírito trevoso chegou perto de você, se você está sofrendo ataque, se você está sofrendo obsessão, é necessário que você tenha esse olhar de investigar por que você está criando conexão com esse espírito e por que você está cultivando sentimentos mais densos. Será que você está se assemelhando a ele porque está te faltando autoconhecimento, está te faltando inteligência emocional? Será que você está se assemelhando energeticamente a esses espíritos porque você está cometendo mal, porque você está fazendo mal? Porque se você faz o mal, você entra nessa frequência e você vai atrair espíritos que também gostam de fazer o mal. Não, então é uma questão de afinidade energética, é uma questão de similaridade. Não tem como você estar vibrando na bondade, na caridade, em fazer o bem para o próximo e você atrair para você espíritos para te sugar, para te vampirizar, porque você vai estar munido da própria energia mais elevada. E até mesmo por você estar com a energia mais elevada, por você estar mais próximo dos seus mentores, os espíritos benfeitores, os espíritos que cuidam de você, o seu anjo da guarda, né, seja a forma com a qual você queira chamar esse espírito, ele vai te proteger, ele consegue te proteger, porque você está próximo dele. Então, a gente está o tempo todo acompanhado de uma galera espiritual. E a qualidade dessa galera espiritual com a qual a gente está conectado depende da nossa vibração, depende dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então, para a gente entender quais são os seres espirituais que nos acompanham em determinado momento, é necessário que a gente tenha esse olhar autorreflexivo e perceber quais tipos de sentimentos eu estou cultivando, quais tipos de pensamento eu estou cultivando. Será que eu estou cultivando sentimentos saudáveis? Será que eu estou aqui agindo pelo meu orgulho? Ou será que eu estou agindo pela humildade? Será que eu estou seguindo as leis divinas? Será que eu estou seguindo a lei do amor, da fraternidade? Ou eu estou seguindo a lei dos homens? Eu estou seguindo as leis da caça, as leis do poder social? Será que eu estou focado? No que eu estou focado? Qual que são as minhas intenções por trás daquilo que eu faço? Como tudo, reverbera uma energia que vai trazer para perto de você, por sintonia e não por castigo, espíritos semelhantes. Então, autoconhecimento é imprescindível para que a gente entenda qual é a qualidade da energia que a gente está emanando e qual, de uma certa forma, é a qualidade dos espíritos que nos acompanham.
Então, a melhor forma de você detectar se um espírito que está perto de você é benfeitor, se ele está conectado com energias mais elevadas, com o amor, com a luz, com a compaixão, ou se ele está focado em poder, em status, na matéria, é você perceber o que você estava sentindo, o que você está sentindo nesse momento. Feche os olhos, percebe. O que você está sentindo? Entra para dentro, percebe o seu campo emocional. Tô sentindo o quê? Tô sentindo raiva, tô sentindo angústia, eu tô sentindo sofrimento. Quais são os meus pensamentos? Que tipo de pensamentos passam pela minha cabeça na grande maioria do tempo? São pensamentos de ódio, são pensamentos contra o meu próximo, são julgamentos, são condenações, ou são pensamentos benevolentes, pensamentos conectados com o amor, com a compaixão. Então, você, com esse olhar de autoobservação em relação a si mesmo, você vai perceber qual é o tipo de energia com a qual você está conectado e quais são as espécies de espíritos que estão te acompanhando. Então você vai tendo esse olhar perante os seus sentimentos, perante os seus pensamentos, as suas ações, as suas intenções. Vai percebendo que tipo de conteúdo você está consumindo, Qual é a energia daquela música, qual é a energia daquele vídeo, daquele filme, daquele livro, qual é a energia daquele ambiente, das pessoas que estão ali, qual é a energia dos seus amigos, em que eles estão focados. E aí, com esse olhar perceptivo amplo, você vai entendendo que se você está se sentindo sugado espiritualmente, se você está sendo atacado espiritualmente, se você está sendo obsediado de alguma maneira, é porque você está, de uma certa forma, abrindo o seu campo para essa energia. Porque se você não tivesse alguma similaridade com esse espírito, não teria como ele entrar em contato com você. Então, se você, de alguma maneira, se sente conectado com uma egrégora mais pesada, com espíritos mais atrapalhados, focados no ódio, fora da lei da fraternidade, fora da lei do amor, então é porque você está abrindo o seu campo. E tá tudo bem, gente, isso é muito comum, a gente está aprendendo ainda, a gente não é um ser perfeito, a gente não é um ser cristalino, crístico, búdico, a gente ainda está aprendendo a entrar em conexão com a nossa essência e cultivar pensamentos mais elevados. Então é muito comum que às vezes a nossa energia caia. E aí a gente não pode ficar se julgando, não pode ficar se martirizando, não pode, claro, ficar se fazendo de vítima, mas a gente também não pode ficar se julgando. Porque quando a gente se julga, a gente não sai da energia. Então, se você ali cai um pouco da sua energia e você, sei lá, cultiva raiva pelo seu amigo, pelo seu irmão, pelo seu próximo, e aí você percebe, mas ao contrário de você se desidentificar da raiva, deixar com que ela vá embora, de você ir meditar num cantinho, você fica se culpando, se martirizando, se sentindo culpado, se sentindo pecador por você ter diminuído seu padrão vibratório,
você não está melhorando o seu padrão vibratório no momento em que você está se sentindo culpado. Ao contrário, você está só mais entrando na lama, você só está piorando a sua conexão, só está piorando a sua energia. Então, a melhor coisa que você pode fazer no momento que você percebe que sua energia não está muito boa, que você decaiu, que você está cultivando raiva, que você está cultivando inveja, que você está cultivando pensamentos obsessivos em relação ao seu próximo, pensamentos agressivos focados no mal em relação ao seu próximo, a melhor coisa que você pode fazer é ir meditar, ir para o seu cantinho, fazer uma limpeza, escutar um áudio, uma música que te eleve, que te conecte com a sua essência, que te conecte com os seus mentores, que te conecte com o amor, com a fraternidade, ler livros elevados, ler livros focados no amor, em incentivar o bem, você ver conteúdos que te alegram, que te trazem felicidade e não ficar se culpando, não ficar assistindo conteúdos que vão incentivar o medo em você, que vão te incentivar a ficar cada vez mais descrente em relação à vida, mais descrente em relação à providência divina, vendo, lendo, ouvindo coisas que vão te conectar com padrões mais baixos, porque se você abaixa a sua frequência, é por simples escolha sua, é pelo seu livre arbítrio. Então não tem o que os seus mentores fazerem para te ajudar. Eles precisam que você mude a sua frequência, que você aprenda a cultivar sentimentos mais saudáveis, que você aprenda através do autoconhecimento a criar inteligência emocional, para você conseguir criar espaço para que eles te ajudem. Não adianta você ficar na lama, no fundo do poço, não querer melhorar a sua energia, não querer sair da raiva, da competição, e você querer ajuda dos seus mentores, porque eles não vão poder te ajudar. É necessário que você crie primeiro uma conexão, nem que seja mental, através da oração, através de músicas elevadas, através de vídeos elevados, de leitura edificada, porque aí você cria uma linha, você cria um sinalizador, você cria um caminho com o qual eles podem acessar você. Lembre-se que os nossos mentores, os nossos amigos espirituais estão o tempo todo com a gente. É a gente que se afasta deles. Então, gente, quando a gente percebe, começa a entender o que a gente está vibrando, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, a gente vai entendendo qual é a galera espiritual que está por trás da gente. E a gente consegue, então, quando a gente se leva por sentimentos mais densos, a gente se leva por ira, por raiva, por tristeza, quando a gente se apega demais aos nossos problemas materiais, à matéria, a gente a gente vai meditar, a gente vai fazer uma oração, a gente vai escutar músicas edificadas, fazer limpezas, tomar uns banhos de limpeza energética e aí se conectar de novo com energias mais elevadas para que a gente possa se conectar com os nossos mentores e então mudar a galera espiritual que está nos acompanhando naquele momento. Então é esse o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like e se inscrever no canal para esse conteúdo que nós criamos juntos ele cresça e ele possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.